começar o nosso talk de setembro. E eu vou iniciar o talk com uma pergunta, né? Quem já teve dúvida com as terminologias ligadas a BI, Big Data, Data Science, Data Mining, como essas tecnologias se conectam, como elas conversam entre si, como são essas fronteiras entre elas, né? Confundem bastante. E certamente em algum momento a gente acabou tendo essa dúvida, e até nos confundindo. Ou até usando o termo por uma finalidade e outra. Exatamente. Muitas vezes errado, né? Então, a ideia do nosso talk é a gente abordar esse tema Data Science, né, com uma visão bastante alto nível, bastante negócio. A gente não vai entrar em detalhes técnicos, né, pelo menos vamos evitar não nesse talk, né? E a gente apresentar um pouco dessa jornada, né, de forma bastante simples, de fácil entendimento. É o que a gente espera, pelo menos, né? E, para isso, a gente conta com a presença do Zé Paulo, do Rafael, da Thay, aqui no Lab do Morumbi, e com o nosso apoio aí remoto, que é o Paulo Almeida e a Juliane. Olá, pessoal. E também boa tarde, Paulo. E também na preparação, né, deste material, a gente teve a ajuda do Ednilson, do Rodrigo Gasparotto. Nós somos especialistas. Nós somos verdadeiros especialistas. Exatamente. A gente aprendeu muito, né, nessa preparação. Sim. Também contigo. E que, infelizmente, não puderam, né, participar com a gente aqui no problema de agenda. Exatamente. Eu sou substituto aqui. Só não tenho especialidade. É isso aí. E também o nosso time de marketing aí, que sempre dá um show, né, deixa esse visual da apresentação bastante atraente. Né? A Amanda aí, que participou muito com a gente, a Thay, né, na preparação desse material. Então, a gente vai, nossa agenda, mais ou menos, apresentar esses conceitos, né, iniciais sobre toda essa sopa de letrinhas aí que envolve o tema, fazer alguns comparativos, avaliar um pouquinho essa evolução tecnológica, né, e no final a gente vai deixar um espaço para as dúvidas e, né, para comentários, e a gente vai fazer uma pergunta polêmica aí para a gente fechar o talk aí com essa discussão. Então, só lembrando, né, todo esse material ele vai ficar disponível, né, no portal. Aí o time do marketing, a Thay, vai passar como a gente acessar essa apresentação, a gravação. Lembrando que o material está sendo gravado. Né? Então, vamos falar de dados, pessoal. Bora. Vamos falar de dados. Bem, para falar de Data Science, a gente precisa falar de dados, né? Mas o que é um dado? Um dado é um objeto de 6 lados, atende 8, de 20, de 12. Às vezes ele é usado em jogos de tabuleiro, não, Zé? Não é esse dado que nós vamos falar. Mas eu até trouxe aqui, Não, esquece. Para de brincar de dados. Para de brincar com dados. O que nós vamos falar é de dados, o conceito de registro de informação. Isso que é o dado mínimo. Registro de informação. Pode ser um número, pode ser uma palavra, pode ser uma sentença, pode ser uma imagem, pode ser um documento. Tá? Tudo isso pode ser um dado. Não é esse dado. O que vai ilustrar melhor para nós é a imagem que está no slide. Né? Nós podemos categorizar esses dados em dado estruturado, que estão perfeitamente organizados. Um dado estruturado a gente pode lembrar bem de uma planilha, ou, né, os dados que estão lá no banco de dados. Aquilo está estruturado. Para imaginar, ilustrar um endereço. O endereço é um dado estruturado. Ele tem a rua, tem número, cidade, CEP, tudo isso tem uma estrutura e um tipo. Então, isso é um dado estruturado. Pode ser um dado semi-estruturado ou então totalmente desestruturado. Por exemplo, as nossas mensagens no WhatsApp ou numa rede social é dado não estruturado. Porque não tem ali um campo específico, a gente está mandando imagem, estamos mandando som, né? Ora é texto, ora é número, ora é um telefone com link. Não tem estrutura fixa. Não tem estrutura fixa. Aquilo é um dado não estruturado. O que é a maioria dos dados que a gente, às vezes, encontra na internet. Então, esse é o dado, essa é a informação base do dado. E daí nós chegamos para o Data Science, que é o assunto desse talk, né? O que é Data Science?
Para a gente entender, hoje está se falando muito, né? Data Science para cá, Data Science para lá, contratando cientista de dados aqui, não sei quem usou Data Science para melhorar os negócios, né? Mas qual é a história, né? Como que chegamos lá? Como chegamos? Vamos dar uma olhadinha nessa história para a gente entender essa evolução, né? A gente falava muito em BI também. Exatamente. E assim, fala-se muito disso hoje, mas isso não é exatamente novidade, né? Se nós olharmos aqui esse slide, vemos que Data Science, o conceito que nós conhecemos hoje, ele já vem vindo desde o surgimento dos computadores. De lá para cá já começa a se falar de Data Science. Na década de 60 já se falava de Data Science, mas não da forma como se fala hoje. Por quê? Isso estava muito restrito a alguns domínios. Ou era um domínio acadêmico, que estava tratando essa informação, ou tratando esse assunto de uma forma acadêmica, de estudo, ou era o mundo corporativo, o mundo dos negócios, que estava trabalhando, de fato, com os dados. Não ainda como está hoje, né? Mas só para mostrar que isso não é exatamente novidade, mas veio numa evolução, junto com a tecnologia. Conforme a tecnologia foi evoluindo, a ideia de se tratar os dados também foi evoluindo. A maneira de se tratar os dados. Até chegarmos lá por volta da década de 80, aonde a evolução dos computadores, dos sistemas operacionais e dos softwares chegou a um ponto em que todas as empresas poderiam ter um computador, poderiam ter um software para tratar dados, e aí começar a tratar dados de uma outra maneira, mais organizado, mais estruturado, mais uniformizado. O surgimento das planilhas, né? Padronizado, com o surgimento das planilhas eletrônicas, né? Então, o hardware e software viabilizou essa abordagem. Foi uma mistura assim, hora um impulsionava, hora ele era puxado, né? Mas o importante é que isso evoluiu junto, a tecnologia e a forma de tratar os dados, a forma de se enxergar os dados. Agora, houve um ponto de convergência muito interessante que foi em 1995, que é o surgimento da internet. Porque a hora que surgiu a internet, esses dois mundos que andavam quase que separados ou com pouca interação, passou a ter uma interação muito forte, né? Como a gente vê nesse gráfico, essa intersecção, e dali para frente, nós podemos chamar de mundo conectado. O mundo se transformou depois da internet, né? E nunca se teve tanto acesso à informação e tantos dados, seja estruturado ou não, ou ferramentas para trabalhar esses dados, como tem agora. Então, nós podemos fazer esse marco ali, né? Dali para frente é que nós podemos falar que realmente começou a se falar de Data Science. Foi possível utilizar Data Science, né? Já vinha se tratando, mas não se tornou tão necessário como é hoje. Né? Por que hoje? O que é Data Science? Ainda não está claro totalmente. O que é Data Science? O que é Data Science? Falando um pouco da história, né? Não é a ciência disso aqui. Não é a ciência desse. Falando da história, vemos como ele se convergiu e como chegou à nossa época. Mas vamos lá. O que é Data Science? Data Science, hoje, no conceito, ele une 3 campos, né, de conhecimento. Um deles seria o campo da matemática, da estatística, né? O outro é o campo da computação, né? Ciência da computação, engenharia da computação, e a própria especialização do assunto que está sendo estudado. Então, do negócio. Tá? Quando se une esses 3 campos, nós temos os pilares ali da ciência de dados. Você está juntando os conhecimentos de matemática e estatística, juntando conhecimentos de computação, né? Fazendo essa união desses dois aqui, e usando isso com um campo específico de informação, né? Seja saúde, seja vendas, seja produção, né? ou agricultura, né? Seja o que for. Juntando esse, nós temos ali os pilares para a ciência de dados. Então, há pouco tempo a gente falava muito só de BI, né? Todas as empresas estavam nessa pegada só de BI. E agora a gente só ouve Data Science. E a mesma coisa, por que isso? Parece que virou uma chave, né? Parece que virou uma chave, né? De fato. Vamos lá, vamos entender um pouquinho, então, o que é o BI e comparar ele com Data Science, né? O BI, o foco do BI era, com aquele advento das planilhas, dos dados estruturados e trabalhar esses dados,
era conseguir trazer daqueles dados passados, do histórico, alguns indicadores. Como foi minha produção, como foi minhas vendas em determinada região, como foi meu atendimento numa determinada loja, qual é o número de pacientes naquela unidade hospitalar, né? São tudo números que são tratados, números passados que são tratados para mostrar algum indicador, algum gráfico do seu histórico. Isso é o Business Intelligence. Isso é o BI, para auxiliar a uma tomada de decisão. O meu passado eu vi que vendi bastante desse produto naquela região. Então, eu vou aumentar o meu envio desse produto para aquele centro de distribuição. Então, é uma tomada de decisão baseada em números que foram colocados, números históricos, né? A ciência de dados é algo que vai um nível acima disso. Nós podemos entender que BI compõe a parte de ciência de dados. Ciência de dados é como se fosse um guarda-chuva, uma área de conhecimento que trata dados. BI é uma forma de tratar dados. No caso, puxando para o meu lado aqui, para o lado do marketing, né, que a gente está acostumado a lidar. BI seria o Google Analytics, seria um exemplo de BI. Eu tenho os dados de coisas que já aconteceram, mas eu não tenho o para frente. Isso, porque ali no Google Analytics você tem cliques, páginas visitadas, são tudo dados estruturados que você pode trabalhar. Essa página não está sendo tão acessada. Ou aí que começa a ser interessante. Você começa a correlacionar, guarda essa palavra. Quando você começa a correlacionar o número de cliques nessa página com as visitas nessa outra página. Então, a maioria das pessoas que estão visitando essa página passaram primeiro nessa, nunca vieram por aqui, por esse outro caminho. Então, você começa a correlacionar dados. Isso é interessante, porque é uma das partes principais que trata a ciência de dados. Para eu armazenar toda essa gama de informações de dados, né, eu preciso de um repositório. Seria o Big Data que tem esse armazenamento? Sem dúvida. Sem dúvida, precisamos do Big Data e ele é importantíssimo nesse cenário de Data Science, da ciência de dados. E o Big Data ele consiste em ser uma grande coleção de dados de diversas formas, né, e de diversos volumes, né? Então, eu posso ter uma quantidade muito grande, eu trato quantidade, volumes absurdos, porque cada minuto novas informações são geradas, são catalogadas, são armazenadas. Então, temos aqui algumas características que realmente, vamos dizer assim, adjetivos que tratam volume, quantidade, variedade, dados de diversas formas, né, diversas matizes, características diferentes, dados, como foi colocado, estruturados, não estruturados, e também tem um vetor que é a velocidade de processamento. Então, eu tenho que ter um modelo que tenha a capacidade de ter velocidade de processamento. Isso era uma visão que eram até colocar como os 3 vezes, né? Só que houve uma evolução natural, né? Então, se agregou mais 2 vezes, que seria a veracidade. Então, é importante que eu trate a veracidade daquele dado. Essa informação pode ser que, há 1 hora atrás, ela era verdade, agora ela já não é mais verdade, ela sofreu atualização. Então, é necessário que eu tenha capacidade de tratar a última informação válida, para que eu tenha a melhor tomada de decisão. Então, será que se eu usar dados desatualizados, eu vou estar dando dados errados? Acaba sendo um dado errado, dentro de um determinado contexto. Em cima desses vetores, eu tenho a questão do valor desse dado. Então, como que a gente consegue tratar o valor dentro de um conceito de Big Data, né? Isso é importante. Aí tem uma outra área, que seria o Data Mining. Isso, para isso tem o Data Mining, né? O Data Mining está preocupado com o valor daquele dado. Então, o Data Mining ele é uma técnica, né? Não é uma área, é uma técnica. Uma abordagem para tratar, fazer o processamento de dados, descobrir padrões, encontrar tendências em cima desses dados. Então, ele vai fazer a correlação desses dados, ele vai encontrar o valor, né? Ele vai olhar cada característica de um dado e vai ver se ele tem correlação com outro dado e se essa correlação é verdadeira ou se um outro dado tem uma correlação muito melhor e vai trazer um resultado melhor para mim, né? Então, a gente vai trabalhar nisso. A mineração de dados, ela vai trabalhar bastante em cima de dado bruto, né? Ela vai pegar o dado, vai fazer toda a limpeza de dado para poder trazer esse valor. E tem uma técnica também já aplicada no Big Data, né? Mas
o data mining também tem isso, que é um dos pontos do nosso talk, que é mostrar para vocês que está tudo aqui assim, né? Um do lado do outro, em cima do outro. E uma dessas técnicas é o ETL, né? Que é a extração, a transformação e a carga. Então, eu busco o valor, eu busco o dado, eu trabalho esse dado, faço a limpeza que necessária e carrego ele para poder fazer análises, seja para um BI, para um data science e diversas outras áreas. Como se deixasse pronto para o uso, certo? Exatamente. E acaba confundindo um pouco se analisar os dados seria uma função do Analytics também, né? Sim. Acaba ficando difícil de entender essa fronteira. Como ficaria a questão do Analytics nesse contexto? Exato. E a questão do analista é muito importante nesse cenário. O data mine, ele faz todo o tratamento, só que o analítico, ele visa o quê? Visa identificar padrões, né? Tendência baseado nesses dados. Então, em cima disso, eu tenho alguns níveis de análises que eu posso discorrer dentro da minha organização. Para quê? Para que eu tenha uma vantagem competitiva do meu negócio, da minha empresa perante o mercado. Então, aqui eu vou pontuar 4 pontos muito interessantes que abordam padrões. Como eu vou trabalhar esse dado? Eu posso trabalhar de uma forma descritiva. Mas o que seria tratar uma análise descritiva? Saber o que aconteceu? Então, eu vou fazer uma análise dos meus dados, visando o histórico, o que aconteceu, para, em cima disso, eu saber, poxa, aconteceu isso, mas por que aconteceu isso? Qual é a causa raiz? Eu preciso fazer um diagnóstico para saber por que aquele fato ocorreu. Aí tem uma segunda análise que seria o diagnóstico. Por que aconteceu? Saber a causa raiz daquele problema, para que eu possa estar corrigindo e tomando as ações devidas. Então, o diagnóstico ele é importantíssimo para que você analise o passado, descubra o que está acontecendo e faça a correção. Aí me dá o quê? Possibilidade de eu fazer uma previsão, uma predição do que pode acontecer baseado nos dados. Então, existem algoritmos, né? Existem análises que permitam isso. Você analisa o diagnóstico para saber o que vai acontecer. Baseado no que aconteceu, você tem como se fosse uma receita de um médico. Olha, eu sei qual é a causa, eu sei qual é a doença, agora qual é o remédio? Então, eu tenho condições de saber o que eu tenho que fazer caso aconteça aquilo, uma determinada ação. Então, você vê que esses 4 tipos de análise, eles permeiam a parte do analytics. É você realmente trabalhar esses dados, identificar padrões, tendências. Então, com isso, você consegue trabalhar com varejo, trabalhar na área da saúde, enfim, as áreas de atuação são infinitas. Então, eu consigo ter muita vantagem competitiva, consigo aumentar o meu nível de análise, de automação dos meus processos de negócio. Só que quem é que vai fazer esse trabalho de realmente analisar, diagnosticar, fazer a predição e prescrever uma determinada ação? Inteligência artificial. Como é que seria isso? Quem seria o papel de fazer esse tipo de trabalho? Seria alguma coisa... Quem seria o papel interessante para fazer isso? Seria machine learning, que seria o modelo? A gente tem a técnica também, né? Não é o campo. A gente tem a técnica de machine learning. Mas antes de falar isso, eu gostei da comparação que o Paulo fez com o médico, que é realmente isso, né? O médico ele vai lá, você descreve para ele o que é, aí ele vai fazer o diagnóstico do porquê, depois ele vai te prever e depois solucionar, né? Vai prescrever, falar, ó, a solução está aqui. Exatamente. O Analytics ele expande o BI. Enquanto o BI está focado em preparar os dados históricos para montar um dashboard, um indicador, o Analytics já pensa um aspecto mais amplo. Como é que eu pego esses dados e já faço uma previsão, já faço um avanço desse dado? Exatamente, mas aí para fazer isso você não precisa contratar 500 mil analistas, né? Porque a quantidade de dados que a gente tem hoje, para poder fazer uma análise, dependendo do tipo de análise, você vai precisar de muitas pessoas. Como é que vai fazer análise de Big Data? Exatamente. Então, para isso tem o machine learning. A gente ensina a máquina a fazer isso. A gente não vai ter esse problema de estar lá uma pessoa olhando os dados e anotando para poder fazer uma análise. A gente ensina a máquina e ela aprende. Machine learning. Isso a gente já falou no talk. Exato. E eu vou aproveitar já a pergunta da Amanda. Né? Quais são as... Está bem relacionado com o que você falou agora. Quais são algumas das principais diferenças entre aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado? Perfeito. Isso aí, ela está olhando, ela está prestando atenção no slide. E qual a abordagem mais adequada? Tá? Aí depende.
Mas então, a gente tem esses 3 tipos de aprendizados que interferem na forma da máquina aprender, né? Influencia. Né? Então, a gente tem um aprendizado supervisionado, que é o quê? Você sabe o que ela precisa prever. Então, você realmente vai ensinar para ela, né? Você vai falar, ó, quando acontece isso, isso e isso, dá esse resultado. Mas quando acontece isso, isso e isso, dá esse outro resultado. E aí você mostra diversos registros desse tipo de comportamento, e aí ele vai aprender. Então, quando vier um novo registro com essas características, ele já vai falar, isso aqui é A. Não, isso aqui é B. Então, supervisionado, você sabe. Mas tem o não supervisionado, que é quando você não conhece. Você tem a gama de dados lá, você pega aqueles dados e olha e fala, tá, o que eu tenho aqui? Você vai explorar, você vai descobrir o que é. Me dá um insight disso aqui. Exato. Então, por exemplo, eu quero descobrir quais são os tipos de clientes que eu tenho, né, de compra. Aí ele pega e vai classificando, baseando nas características dele, e vai agrupando. Então, ele vai começar a fazer um agrupamento. Então, isso é uma das formas de aprendizado. E a outra é o aprendizado por reforço, que é o do cacetete. Como assim, cacetete? Que você basicamente fala para o computador, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Aí ele vai e faz. Se ele acertar, você dá um biscoito para ele. Se ele errar, você dá uma paulada nele. Então, é basicamente isso. Você fala, está correto, não está correto. Uma comparação legal de fazer é que a gente apresentou, foi o de inteligência artificial, da rede generativa. Ou foi do chatbot? Foi um dos dois, né? Enfim, um deles a gente apresentou uma das redes de criação, que é uma rede que criava uma imagem, né, dessas imagens de inteligência artificial hoje em dia, e a outra dizia se estava certo ou errado. Esse aprendizado é por reforço. Então, ela cria, ele sabe o que é certo ou errado, e ele diz para essa outra inteligência artificial se está certo ou se está errado. Então, nós temos essas formas de aprendizado no machine learning. Em relação a essa parte do machine learning, no primeiro eu mostro, então, eu vou virar para ele e falar, é isso aqui, ele não vai me dar resultado nenhum, só vou falar para ele qual que é o certo, para depois de eu ensinar tudo, eu conseguir jogar os dados lá. Nesse eu jogo para ele, ele me fala o que ele acha que é e eu falo se está certo ou não. Assim. Mais ou menos. Exatamente. Por exemplo, no primeiro eu falo, esse aqui é um dado de 20 lados, esse aqui é um dado de 6 lados. Que dado é esse? Aí eu ensino para ele vários dados e aí eu falo, que dado é esse? Com essas características. Aí ele vai falar, esse daqui é um de 6 lados. O não supervisionado, a gente vai entender quais são as características que compõem esses dados junto com ele. E no aprendizado de reforço, eu vou pedir para ele, me dá um dado de 6 lados. Aí ele vai trazer esse dado aqui. Aí eu vou falar, você está errado. Pau nele. Cacetete. Aí eu peço novamente, ele me dá esse dado aqui, que é um de 6 lados. Aí eu falo, você está certo. Aí, entendi. Que dado é esse? 6 lados. Está certo. Entendeu? Tentativa e erro, ele vai aprendendo. Como ensinar uma criança. Só que aí eu não posso dar o exemplo do cacetete. Pessoal, espero ter ficado um pouco mais claro já esses termos, buzzwords, exato. E para vocês verem como é interessante, a gente vai abordando esses assuntos no Talk e a gente vai numa crescente, já vai envolvendo, agora a gente está falando de Data Science e voltamos a Machine Learning. Também utiliza tudo relacionado. A Amanda puxou até o ChatGPT aqui, ó. O ChatGPT tem um pouco dessa função, ele tem likes e dislikes nas respostas. Isso, exatamente. Tá tudo linkando. Quando você dá um dislike, ele já entende que não é aquilo, ele tenta gerar. Aquilo serve de reforço do aprendizado dele. Exato. E para tirar um pouco dessa confusão toda de termos, essas buzzwords, a gente fez até um resumo aqui comparativo. Exatamente. Para a gente fazer aquela colinha, para a gente ficar em dúvida. Por exemplo, Big Data. Ele captura e armazena grandes quantidades de dados. Grandes, enormes. Então, depois do advento da internet, nunca se produziu tanto dado, tanta informação como nos dias de hoje. E também a tecnologia permitiu, hoje, armazenar e tratar esses dados. Então, grande teve que criar toda uma nova forma de abordar isso, daí Big Data. O Big Data não é de dados grandes, é de uma enorme quantidade de dados. A gente está tratando de zettabyte já, né? Alguma coisa já tá acima. Nem sei o que é zettabyte. É 10 elevado a 21. Data mining, então, é tratar e correlacionar esses dados. Essa grande quantidade de dados. O BI já é mais, a gente tem mais vivência, então é gerar essas informações
dashboards, KPIs, já tratar essas informações e trazer essa informação. Pode até falar que era aquela forma mais tradicional que tínhamos de trabalhar dados, né? Exatamente, mas olhando mais histórico, né? Mais histórico, gerar um número, né? Um indicador. Exatamente. O Analytics, a gente já está olhando para frente, a gente está identificando padrões e tendências, então a gente já está olhando para questões já mais correlações, né? O Data Science já engloba todo esse campo. E o Machine Learning, como um ótimo exemplo que o Rafael já passou, né? A gente aprender e deixar a máquina trabalhar por nós. A gente não precisa ficar tendo tanto esforço para resolver essas questões e enxergar esses padrões. Exatamente. De forma bastante simplista, tá, pessoal? E assim, se fizer confusão com tudo isso, é normal, porque assim, tudo isso se correlaciona, né? Então, nós podemos entender assim, Data Science é o campo de atuação, né? Business Intelligence é uma técnica, uma área de atuação, são os dados passados. Analytics, ele expande o BI, vai para frente. Machine Learning, Data Mining, Big Data são técnicas de tratamento de dados, quer dizer, tudo isso está dentro do campo de Data Science. E você, muitas vezes, ao aplicar uma, você já está aplicando a outra também. Então, ele realmente se relaciona. E nós podemos analisar ver essa correlação nesse gráfico bem interessante, esse diagrama, né? Ele mostra aqui como a tratação do tempo numa visão temporal. Então, a gente vê ali uma linha tracejada, que seria o dado presente. Para trás seriam os dados históricos. Então, veja que o BI se concentra nessa parte. Ele se concentra em analisar os dados históricos para gerar um indicador, gerar um relatório, gerar um dashboard. O Analytics já está fazendo o dado para frente, né? Tentando ver esse dado no futuro. Como é que ele vai se comportar a partir do histórico? Como é que eu posso fazer uma projeção, uma prescrição, usando o quê? As técnicas de analytics, as técnicas de machine learning. Se for uma grande quantidade de dados, você vai estar aplicando o Big Data. O Big Data basicamente interfere, você está usando dados não estruturados. Então, vem o Data Mining para estar trabalhando esses dados, modelando ele, transformando ele, né? Como é que você vai trabalhar imagens? Puxa, quando a gente fala de imagem, pode ser uma infinidade de tipos de imagem. Como é que você começa a comparar elas? Você tem que, pelo menos, tentar normalizar ela de alguma forma, ou tirar metadados dessas imagens, né? Fazer essa transformação. Então, percebam como quase que assim, como o termo diz, é como se fosse uma ciência, né? É uma ciência para estar lá explorando, tratando e medindo, trabalhando esses dados, classificando, né? E correlacionando, tirando dali alguns insights, né? Mas vamos a alguns exemplos. Vamos à prática. Vamos sair da teoria, vamos lá. Para a prática. Vamos ver onde que aplicaram esses termos que a gente falou aí. Bem, Data Science basicamente é aplicado em tudo. É isso? Esses são os exemplos práticos. Pode seguir. Não. Vamos ser um pouco mais específicos. Bem, tem diversas áreas, né? Por exemplo, bancária. Bancária tem detecção de fraude, tentar entender se um cliente ele vai conseguir pagar suas contas, para ele não perder a casa dele. Seguro também, né? Seguro. Análise de risco. Análise de risco, Data Science trabalha muito. Na saúde, por exemplo, previsão de doenças, né? Prevenção de doenças. Desenvolvimento de novos medicamentos. Para você entender, hoje em dia, para desenvolver medicamentos, você precisa, né, ver o resultado de cada um, qual que é o melhor medicamento para certa doença. Então, é muita informação para trabalhar. A gente teve, tanto que o avanço nessa área é enorme nos últimos 20 anos, por conta disso. De como a gente trabalha a informação. Como trabalhar a informação. Então, tem as novas técnicas, né, de trabalhar a informação. Em ciência, na ciência, por exemplo, né, no campo acadêmico. Novas descobertas são feitas a partir da análise de dados, né? Sempre foi. Mas hoje a gente tem uma capacidade muito maior. No governo, né? Tem também no governo. Ou pelo menos deveria ter. Deveria ter. Tem como. Tem como. Os meios existem. São aplicados. Até os dados existem. Exato. Mas tem na educação. Ó. Você construir um ensino personalizado. Porque nem todo mundo aprende da mesma forma. Eu mesmo aprendi, sou muito visual. Só que tem gente que não é visual, que ela gosta mais de escutar. Então o ensino poderia ser diferente para cada um. Mas tem 3 exemplos aqui que eu gostaria de falar.
Um que é do nosso dia a dia, pelo menos 80% das pessoas, eu imagino, que é do varejo, né? Então, por exemplo, eu coloquei a Amazon aqui, mas pode ser qualquer um, né? Qualquer e-commerce. Qualquer e-commerce pode ser um exemplo. Então, quando você faz uma compra, todas as compras que você faz, elas estão sendo gravadas, estão sendo registradas. E a partir disso, eles começam a descobrir quais são os produtos que você vai comprar. Inclusive as compras que a gente não faz, né? Exato. A gente põe no carrinho, desiste. Você pesquisou, você foi lá, você está logado, entrou na barra de busca e colocou no item, nossa, se prepara, vai aparecer para você toda hora. Eu li a descrição do produto, já tive mais interesse. Exatamente. Clicou, eles estão vendo todas essas informações e a partir disso eles começam a fazer recomendação, eles começam a te sugerir produtos baseado no seu perfil. Ah, eu tenho um perfil de compra. Aí eles começam a trazer as coisas que vão para você. E a Target, que é um outro case... A Target tem um case curioso. Né? Um case da Target é ótimo. A Target, ela usa Data Science já faz um tempo, né? Então... Para quem não conhece, a Target é uma rede americana. Isso, ela compete com o Walmart diretamente. Isso, exatamente. Isso. Então, a Target é um varejista, né? Walmart É varejista. Então, a Target, ela faz Data Science há muito tempo. E ela percebeu que mulheres grávidas, elas têm uma tendência de comprar produtos parecidos. Ela descobriu que mulheres grávidas compram tais produtos, né? Tem um comportamento similar. E a partir disso, ela começou a mandar cupom. Mandar cupom aqui, mandar cupom ali. Cupom de promoção de itens para mulheres grávidas. Se ela já bebê. Se está grávida, daqui a pouco vai começar a consumir fralda, leitinho. Exatamente. Ela já começa a mandar os cupons. Ela já fala, daqui a uns meses você vai precisar, olha aí, promoção desses produtos aqui, olha lá. E aí, a partir disso, ela começou a mandar esses cupons e chegou numa casa que aparentemente não tinha ninguém grávido, né? Não tinha uma pessoa grávida. E aí um pai de uma adolescente foi lá, no gerente da Target, e começou a discutir com ele, que estava mandando, fazendo influência para minha filha, mandando esse tipo de produto. Não, ele me induzir ela a uma... Exato. Até que o pai dela voltou algumas semanas depois, pediu desculpa para o gerente, porque a Target tinha descoberto que ela estava grávida, assim. A família sabia. Exato. Exato. Pela análise do comportamento dos produtos que ela estava adquirindo, que era semelhante àquele grupo de mulheres grávidas. Então, temos que ter cuidado com as coisas que compram. E o Spotify também, que está no dia a dia, né? Se no Spotify usa o Deezer, talvez a rádio ainda não tenha Data Science, mas o Spotify, ele sabe o que você escuta, né? Então, ele vai começar a recomendar músicas que você provavelmente nunca viu na vida, mas que tem relação com o seu perfil. Então, é sempre muito baseado com o perfil, né? E nessa linha, a gente também tem um caso da Netflix, que a gente deixou separado aqui, porque ele é bem interessante. É interessante que qualquer um que tem Netflix consegue... É um case, a gente pode analisar isso aqui. Prestem atenção, é bem interessante. Quem tiver Netflix, já não perceberam, né? Vai conseguir fazer esse teste. Ou vão entender por quê. Exato. Então, como é que funciona? A Netflix, ela entende o seu perfil, né? Então, se você é uma pessoa que assiste muito filme de romance, muito filme de comédia, muito filme de ficção científica, que deve ser o caso do Zé, muito filme de terror, que eu adoro, ele vai começar a entender o seu perfil e dentro do filme vão ter cenas desse tipo de conteúdo. Então, se tem uma cena que ela é um pouco mais... Por exemplo, tem um filme do Jim Carrey que ele laça a lua. Eu adoro, é comédia. É uma comédia. Mas provavelmente para o Zé vai aparecer a lua. Por quê? Porque o Zé gosta de ficção científica, astronomia. Então, a Netflix ela vai visualizar todo o filme, vai pegar trechos do filme para utilizar como capa e fazer com que o usuário ele clique. É a isca. Então, qual é a probabilidade de você assistir esse filme? Bem, se for com a capa qualquer, nenhuma. Mas se for com uma capa personalizada para você... Tem um assunto que você gosta lá no filme. Exato. Assista. Ótimo. E a hora que a gente bate o olho no catálogo, a gente identifica rapidamente as imagens. Mas essas palavras, o nome dos filmes, a gente já não... E também tem no caso de atores, por exemplo. Você assiste filme muito de um ator. Vou colocar o Jim Carrey de novo, porque eu gosto muito dele. Assisto muito filme do Jim Carrey. Vai ter um filme que o Jim Carrey aparece, mas ele não necessariamente é o principal, né? Ele talvez seja um coadjuvante.
Ele vai aparecer na minha capa. Ele vai escolher aquela cena como capa. Ele vai aparecer daquele filme. E aí o nomezinho do filme ali. Porque é especial para mim. Os exemplos que tá no slide aqui, né? Isso, a gente colocou do Pulp Fiction com o John Travolta e a Uma, se eu não me engano. Uma turma. Mas Então, se você assistiu Kill Bill e esses outros dois filmes, há uma probabilidade dele te indicar um Pulp Fiction com a personagem a Emma aqui, né? Ou então, se você assiste muito com o John Travolta, você vai ver a mesma capa, quer dizer, a mesma capa não, o mesmo filme, mas com a capa onde foca o John Travolta. É tudo personalizado. Antes de a gente entrar no exemplo, no case 3Com, vamos dar uma olhada nas perguntas, né? Tem da Amanda e do Diego. Vamos lá. Isso. A Amanda perguntou, ela colocou assim: é possível que uma quantidade grande de informações desatualizadas prejudique a aplicação do Data Science? Com certeza. Com certeza. Porque, assim, a ciência do dado, né, o Data Science, ele vai trabalhar com dado. Se esse dado é bom, vai poder tirar bons resultados. Se esse dado é ruim, ele vai tentar tirar o mesmo resultado. Depois, mais para frente, a gente vai ver umas correlações muito interessantes. Vai ser interessante, Amanda, aguarda aí. Mas, com certeza, é isso mesmo. Por isso que, no Data Mining, tem toda aquela preocupação, aquele lado, né, de, dentro dessa gama de dados, ver quais são os dados que realmente têm valor. E aí descartar o que não tem valor. Então, faz parte do cientista de dados, ou do engenheiro de dados, ou do analista de dados, nós vamos falar disso também lá no final, se preocupar com essa questão. Isso é dado desatualizado, ou isso é um dado que não foi verificado. O Paulo falou disso, né, da parte lá do Big Data. Sim. E essa preocupação do Diego aqui eu vou acabar lendo e respondendo eu vi esses dias. Né? O que falamos estando próximo ao celular, pode gerar dados para um site de compras? Por exemplo, se falarmos muito de brinquedos de bebê, e quando acesso no celular, mesmo sem ter pesquisado, aparecem anúncios de brinquedos de bebê. Diego, tem duas situações que eu vou te falar. Segundo, né, os sites que eu já pesquisei, eles falam que eles não utilizam a voz. Eu discordo disso, mas oficialmente eles vão dizer que não usam a gravação de voz. Segundo eles, é o teu comportamento, navegação, quando você, por exemplo, eu estou no Insta, no Facebook, eu paro numa imagem que chama a atenção de um bebê ou de um dog, alguma coisa assim, de um pet, que seja. Ele vai criando toda essa base de informações e vai gerando. É uma das formas que ele gera esse tipo de insight para promoções. Tá? É uma forma. Uma propaganda direcionada. Exatamente. Ele vai gerar esse insight para essas empresas que compram essas informações e ele vai, com certeza, ele vai sugerir para você roupa de pet, por exemplo, porque você se interessou pelo cachorrinho, pelo gatinho. Exato. Porém, né, então as empresas dizem que não utilizam a voz. Eu discordo disso. Eu concordo contigo porque às vezes eu não consulto e acontece isso também. Eu faço isso com o meu irmão. Eu fico falando que eu quero de presente perto, para ver se aparece mais vezes e eu consigo convencer. Agora eu quero saber um pouco de viagem, porque viagem também aparece, né? Você ficar falando aqui praia, ele começa a mostrar Rio de Janeiro, daqui a pouco eu tô com Paulo. Assim, como o Ricardo falou, as empresas vão negar. Mas, olha, tecnicamente, veja o seguinte, se você tem um Alexa, se você tem um Siri, ou no Android, você tem o Google Assistente, pelo menos ativado, a sua voz está sendo constantemente analisada. Tecnicamente, não tem outro jeito. Ele está capturando e analisando a sua voz. A questão é se eles estão guardando isso ou usando, que uso eles estão dando. Aí já é um outro passo, que é o que a questão do Diego. Mas, assim, tecnicamente, eles podem fazer sim. Então, a desconfiança existe, né, entre Estados Unidos e China, a gente sabe, né? Várias marcas são proibidas entre um lugar e outro, né, por questões óbvias. Tinha até uma piadinha interessante. Estava um casal, estavam lendo uma notícia, eles tinham a Alexa lá no recinto. Aí o marido estava lendo a notícia, virou para a esposa e falou: disseram que, no caso da Alexa, é a Amazon, que a Amazon
escuta tudo que falamos. Ela riu, o marido riu e a Alexa riu. Ótimo. Então, acho que respondeu, né? Vamos dar uma olhadinha no case aí prático que a gente teve na 3Com. Então, a gente participou de uma definição de um projeto da parte de arquitetura, onde o cliente, né, do varejo, ele estava num cenário de ampliação dessa rede, tanto de lojas, de locais, quanto mix de produtos, também estava entendendo melhor o comportamento do consumidor brasileiro. Então, já tinha lojas físicas gerando essas informações de BI, de vendas, de sazonalidade, uma série de informações, né, que eles já conseguiam capturar através do BI, mas ainda não tinha essas informações estruturadas ainda de redes sociais, o que o público está falando da minha marca, o que estão falando sobre o meu produto, se eles estão gostando, não estão captando ainda essas informações. Então, a gente entendeu essa necessidade do cliente e começamos a colocar esses componentes e chegamos numa solução que, olhando ela de forma global, ela se tornou data science, porque ela pegou o BI, pegou a questão da mineração, né, fez o data mining também. Eu queria perguntar, quais eram as Exato. técnicas que a gente viu hoje que foram Exato. O Analytics, para quê? Para qual o resultado que esse cliente queria? Né? Ele queria ter insights para determinada loja ser inaugurada em determinada região, que o mix de produtos dele não estava atendendo aquele né, tipo de público, nível de público em determinada região, né? Ou que eles estavam satisfeitos com alguma situação onde eles poderiam trabalhar isso e gerar, né, mais engajamento, mais clientes dentro da loja. Então, gera insights de promoção, gera insights de abertura, insights de mudança de mix e novas marcas, ou, por exemplo, uma região que, né, litoral, onde as pessoas se preocupam mais com questões de saúde, então trazer produtos mais naturais, orgânicos, todo esse tipo de insight que o Data Science acaba, né, entendendo, trabalhando essa informação e gerando esse tipo de insight. Então, esse foi um trabalho bastante interessante e um item adicional que a gente não tinha visto ainda no mercado, que é como a visão desse público, os comentários, esse crescimento, essa expansão, também pode afetar na questão das ações dessa empresa. Então, a gente também estava olhando a questão da Bolsa de Valores, o movimento do mercado financeiro, para ver se aquela resposta, né, está agradando ou não os investidores. Então, foi bastante completo, né? A gente está olhando... Aplicou vários conceitos para a gente... Da ciência de dados. Exatamente. Eu vou falar só no machine learning, né? Para você prever. Exatamente. Machine learning é uma fase adicional. Ele foi dividido, né? A gente colocou em várias... Como o cliente estava numa jornada aí de desenvolvimento, a gente foi segmentando em fases, porque é um trabalho bastante complexo e extenso. Né? Mas incrível. Complexo, deve ser complicado para você pensar nessa estrutura toda, mas é incrível. É por isso que tem toda essa parte agora que eles chamam de ciência. Ciência dos dados, né? Com vários especialistas, né, para atender todo esse... Mas o interessante é que, assim, mesmo aplicando tudo isso, ela não é, né, técnicas e ciência e conhecimento, ela não é infalível. Não se dá para aplicar cegamente. Exatamente. Existe aí algumas armadilhas, né? Pode acabar caindo em alguns erros. Vai escorregar na casca de banana. Vai tomar um escorregão. Né? Um deles é não considerar o contexto. Depois você ilustrar aqui, vai ser interessante, né? Uhum. Todo dado, ele tem um contexto, ele tem uma forma de que você tem que estar enxergando ele, né, dentro de algum parâmetro, de alguma limitação, fronteira, alguma coisa assim, né? Porque tem certos dados que são relevantes em alguns cenários, mas em outros não, né? Por exemplo, análise de crédito. Você vai levar em consideração o gênero da pessoa, você vai dar mais crédito para um homem do que para uma mulher, ou vice-versa? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Mas se você vai tratar uma pessoa na área da saúde, né? Vai fazer um tratamento. Aí faz sentido. Faz sentido. Muito relevante. Por exemplo, vou uma roupa feminina. Eu preciso ver o gênero do cliente para poder mostrar, porque se no meu e-commerce, na Amazon, no meu perfil, começar a ver um monte de roupa feminina, eu vou achar muito esquisito. Você vai achar que tá errado. 44, uma mulher.
Não é difícil para uma mulher 44. Isso é... Então tem que considerar o contexto. Né? Tem que sempre considerar o contexto. E aí, tem alguns exemplos aí de... vai ser interessante. Aí. Temos o contexto, tem não, esquecer o básico, né? Qual era realmente o objetivo daquela análise que estava sendo feita, às vezes, com tanto dado, tanta experimentação, né, tanta brincadeira ali, como é o título do nosso talk, né, tanta brincadeira com dados, acabar perdendo qual era o rumo que você estava indo e acabar chegando em becos ou estradas que não tinha nada a ver, né? E às vezes até entre esse grupo de profissionais que está trabalhando com os dados. Mas veja que interessante, né, alguns erros aqui, ou algumas armadilhas, né, só para ilustrar isso, né? E até para entender como que uma das técnicas, né, de correlação de dados, né? É uma das ferramentas para você analisar dados, seria montar uma correlação. Veja que interessante nesse gráfico. Nós temos aqui na linha vermelha o total de receitas de fliperamas, né, que é Total Revenue Generated by Arcades, né, que é ao longo do tempo, quanto se recebeu ali, nesse período aí, em receita vinda de fliperamas. Ele forma uma curva. Aí, junto com esse gráfico, seguindo na linha preta, temos ali uma curva de dados ao longo do mesmo tempo, né, formando o mesmo padrão, né? Lembra daquilo, padrão, correlacionar. Né? Temos ali o quê? O número de doutorados em ciência da computação. Que tem a ver uma coisa com a outra. Será que existe mesmo uma correlação entre a quantidade de dinheiro recebido em fliperamas com a quantidade de doutorados em ciência da computação? Será que realmente faz sentido isso? Eles estão no mesmo contexto? Né? Veja como analisar o dado, achar um padrão cegamente, sem entender o contexto, ou perder o objetivo do que você estava fazendo, vai dar na parede, né? Vai dar num beco sem saída. Exato. Um outro exemplo. Não tem valor algum, né, esse comparativo em termos, né, de estratégia para a empresa. Por isso, um profissional é importante. Até tem, porque cientista, o cientista da computação, ele pode ser um desenvolvedor e trabalhar com desenvolvimento de arcade digital. Agora, me diz qual que é a relação entre... Também, mas qual que é a relação entre lançamentos espaciais e doutorandos em sociologia? Essa é verdade. Quanto mais as pessoas estão estudando a sociedade, menos eles querem ficar no planeta. Aí eles estão tentando dar um jeito. Realmente, são correlações que, se você olhar o gráfico, se olhar sem levar em conta o que eles são, você vai dizer que eles estão diretamente relacionados. Então, quer dizer que se aumentar o número de sociólogos, nós vamos aumentar o número de lançamentos para o espaço? Exato, tem que começar a fazer sociólogo. Vamos explorar o espaço. Para vocês verem a armadilha, pessoal. Então, né, tem que analisar muito bem, ter muito cuidado com as informações que são geradas. Exato. Tem o último exemplo aqui, né? Que ainda são os doutorados em matemática e urânio armazenado, né? Também um exemplo. Então, se você quiser mais matemáticos no seu país, você começa a armazenar urânio. E aí os matemáticos vêm, né? Esses são exemplos só para vocês verem o cuidado e ter um profissional correto que entenda e faça essas correlações corretas, né? Importante assistir o profissional. Mas, assim, a gente falando um pouco aí de... Né, para que isso tudo funcione, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar a gente e para não cometer esses erros também, cair nessas armadilhas, né? Então, vamos lá, né? Assim, a ciência de dados, até o nome ciência, né, implica em algo que está sendo descoberto ali, né? Então, não existe uma ferramenta única para trabalhar com ciência de dados. Na verdade, você vai usar muitas ferramentas. E nesse contexto, nós podemos comparar muitas ferramentas ou a evolução delas, assim como no campo do DevOps. Nós tivemos também um talk falando de DevOps, inclusive comparamos DevOps com DevSecOps, né? Agora, um outro termo que está ganhando volume nesses últimos tempos é o DataOps, né? O DataOps segue na mesma linha do DevOps, que seria a ideia de você montar uma esteira, um pipeline com ferramentas fazendo aquele trabalho
o mais automatizado possível, assim como no desenvolvimento de software. Porque é contínuo também, né? Trabalho contínuo. Isso. Então, assim como o desenvolvimento de software, você fazer o build, o teste, o deploy, o release, né, de forma automática numa esteira, a ideia é fazer o mesmo com os dados. Você pegar isso nas fontes, fazer a transformação, fazer uma correlação, fazer uma limpeza, fazer tratamento, preparar tal, deixar esses dados prontos para os insights, né, para aquelas percepções, para aquelas conclusões, né? E existem muitas ferramentas para você estar colocando nesse pipeline. Aqui são, nesse slide tem algumas, né, para ilustrar, mas assim, uma coisa muito incomum em praticamente todas elas, assim, basicamente, tudo é cloud. Tudo é cloud. Especialista tudo está lá em cloud. O especialista que não pôde estar aqui disse, é tudo cloud. São ferramentas em cloud, até porque a boa parte desses dados estão em cloud. Exatamente. E qual o perfil, né, desse profissional para atuar na área de ciência de dados? Exatamente. Né? Vamos lá. Assim como a ciência de dados, na forma como nós conhecemos hoje, né, é muito novo, muito recente, tem muitos termos, perfis, né, estão surgindo, geram confusão, e muitas vezes, dependendo da empresa, ela vai chamar a mesma função com um nome, na outra empresa com outro nome. Né? Até porque isso não está bem estabelecido ainda. Mas, em geral, o que nós temos girando em torno de ciência de dados seria o analista de dados, arquiteto de dados, né? Cientista de dados, engenheiro de dados e algumas especializações como engenheiro de machine learning e engenheiro de IA. Né? Seriam os termos assim, mais comuns encontrados. Mas que cada um deles faz? Vamos lá, vamos usar um quadrinho, né, de perfil para tentar montar um pouco a ideia de cada um, mas lembrando, essas fronteiras não são muito bem definidas, e dependendo do porte da equipe ou porte da empresa, ou essas funções estão unificadas, ou às vezes até recebem outros nomes. Tá? Mas, basicamente, o analista de dados é aquele que trabalha realmente o dado. Né? Os dados estão lá, já está estruturado, tal, ou ele tem um pequeno trabalho para estruturar esse dado, e ele já trabalha ele com o objetivo de gerar um relatório, com o objetivo de gerar um indicador, com o objetivo de gerar alguma informação que já foi definida antes, o que ele precisa. Então, você tem esse dado, eu preciso que você me transforme nisso e me gere essa informação. Então, o analista é aquele que pega esse dado e trabalha ele. O engenheiro de dados, ele trabalha um pouquinho antes do analista, a princípio, né? Porque ele estaria verificando o que precisaria ser feito nesse dado, esses são os dados que eu tenho e essa é a informação que eu quero chegar. Define a arquitetura para trabalhar. Como é que eu vou transformar? Não é arquitetura ainda, é como ele vai transformar, que ferramenta que ele vai usar para transformar, quais transformações ele vai precisar fazer, o que ele vai poder usar ali para validar esses dados, ou limpar esses dados, né? Ou às vezes transformar, a gente pode dizer, de um formato para outro. Por exemplo, temos muitas imagens. Quais são as imagens que traz bicicleta? Então, que ferramenta eu vou usar para transformar algo que é um conjunto de pixel num código ou numa string, bicicleta? Né? Então, essas técnicas de transformações, o engenheiro de dados que trabalharia essas técnicas e colocaria essas ferramentas em operação para o analista de dados depois trabalhar lá. Tantas bicicletas, tantos carros, tantas motos, aí o analista de dados trabalharia. Né? Como a gente falou de engenheiro de dados, aí tem, e essas envolve técnicas e ferramentas, então aí surgem algumas especializações. Se nós estamos fazendo esse tratamento aqui de forma mais automática, com machine learning, então vem aí a figura do engenheiro de machine learning. Ele vai trabalhar na transformação de dados, especificamente em gerar modelos computacionais. Ele não vai se preocupar muito em ficar transformando dados ou transformando dados não estruturados em estruturado. Ele vai trabalhar modelo. Como é que eu crio modelos de dados ou realimento, que entra aquela parte do reforço. Como é que eu crio um processo, né, de atualização do modelo que eu estou fazendo. O engenheiro de dados aqui vai trabalhar nessa área, assim como
o engenheiro de inteligência artificial, né, focado no campo mais amplo. Lembra, quem assistiu o nosso talk de inteligência artificial, do ChatGPT, lembra que Machine Learning é uma técnica e inteligência artificial é o campo de atuação, assim como Analytics, BI é uma técnica e ciência de dados é o campo. E temos a figura do arquiteto de dados. O arquiteto de dados ele vai tomar umas decisões muito importantes nesse processo. Quando nós estamos falando, por exemplo, de Big Data, quando se fala de Big Data, é grande volume de dados. Grande volume de dados, muitas vezes, não estruturado. Dado não estruturado, você não trabalha ele direto. Você precisa tratar ele, você precisa, de alguma forma, estruturar alguma informação de lá. Quando você faz essa transformação, você vai guardar esse volume. Você tem um volume de dados não estruturado, você quer tirar aqui uns metadados, ou então estruturar. Você vai guardar esses dados de novo em algum lugar, na nuvem, ou só vai trabalhar esse dado no pipeline. Eles vão ser efêmeros ou não, né? Então, quem vai tomar essa decisão? É o arquiteto de dados, né? Que ele vai arquitetar qual vai ser a estrutura de armazenamento de todas essas informações e as técnicas que vão ser trabalhadas. Tá? E aí, por fim, o cientista de dados, que seria a pessoa que supervisionaria tudo isso, ou dependendo da equipe, se for uma pessoa só, é ele que vai fazer todos esses papéis. Como um cientista, o full stack, exatamente. Assim como o do engenheiro de dados, a gente compara com o desenvolvedor front-end e back-end, né? Ambos são desenvolvedores, só que especializados. O engenheiro de machine learning, de IA, são engenheiros de dados, mas engenheiros de dados especializados. Pessoal, nosso tempo regulamentar já estamos no acréscimo. Esse dado foi verificado? Está checado no relógio. E tem valor. Então tem valor. Então vamos para a pergunta polêmica. Vamos para a pergunta. Então a gente vai deixar um espaço agora para dúvidas, comentários, né? E Juliane, põe na tela a nossa pergunta aí, por favor. Qual a pergunta? Tá lá a pergunta. Vamos lá. A IA pode pôr em risco a carreira do cientista de dados? Podem se expressar aí no chat o que vocês acham. Vamos lá. Se tiver alguma dúvida... Vou habilitar aqui o microfone para todo mundo. A IA pode pôr em risco a carreira de cientista de tudo que nós vimos hoje, né? Ó, o cientista de dados usa a IA e a IA faz parte do trabalho do cientista de dados. E aí? Você falou sobre essa carreira, né? O cargo, a função de cientista de dados é tão nova, para pensar que a IA pode pôr em risco. Já tá... Mal nasceu, já tá... A questão do criador e da criatura, né? É a questão do criador e da criatura. O que vai acontecer? Quem vai ganhar? Devorando o criador, né? Exatamente. Essa realmente é uma pergunta polêmica. Ela não tem resposta agora. Só o futuro dirá, dependendo de quais serão os analytics, ou evitando as armadilhas. Eu aposto que vai. Todas as profissões, vai acabar. Não, a gente vai voltar a ser nômade, a gente vai virar semeador. Mas se ele vive de dados, a gente pode cortar os dados dele, né? Verdade. Olha. Ninguém quer se manifestar a respeito, então... Aproveitem para fazer perguntas, não precisa ser relacionada a essa. A gente colocou mais só para causar um pouquinho de polêmica, para a gente pensar, provocar, mas ficaram com dúvidas. A gente não fez enquete para o próximo assunto, mas vocês viram a extensão, né, desse assunto. Se vocês tiverem interesse de aprofundar, né, alguma técnica ou abordagem específica, vocês podem colocar aí no chat, né, para a gente explorar um pouco mais, trazer um material também, a gente vai disponibilizar. Vocês vão perceber que tem bastante informação, até informações adicionais na própria apresentação. A gente, infelizmente, não tem tempo para apresentar tudo e falar tudo que a gente gostaria, né, da profundidade necessária, mas a gente sempre está à disposição para, né, explorar mais o assunto, e temos especialistas na 3Com, que não somos nós, tá, pessoal? Temos, sobre o assunto. Temos aí o Rodrigo Gasparotto, que atua bastante tempo na área de
de BI também, tem bastante conhecimento, ajudou bastante na a gente preparar esse material, e a gente estaria à disposição de vocês. Acho que o ponto importante para lembrar todo mundo é que as gravações estão todas nos portais, tá, galera? Seja desse tal, que vai estar lá, dos passados estão lá. Então, quem quiser acessar, só entrar nos portais. Hoje foi realmente só um overview, né, dessa área, onde a gente explorou um pouquinho o significado de alguns termos que são os mais populares, né? Bem alto nível. Bem high level mesmo, né? Mas se desejarem que a gente prepare uma apresentação focada em algum tema, né? Que aí seria o que poderia ser feito dentro de um talk, né? Qualquer tema desse daqui, na verdade, a gente teve que ir cortando muito do que nós gostaríamos de trazer e apresentar, porque senão não caberia no nosso tempo, né? Mas se tiver um tema isolado, conseguiríamos trabalhar bastante isso e mostrar na prática, mostrar como realmente seria trabalhar o dado naquela disciplina, né? Seja BI, seja Analytics, né? Ou o que poderia ter de ferramentas para Big Data, coisas assim. É uma área bastante, né? Já tratei bastante interessante, está em grande expansão. Sim. Né? Então, quem tiver interesse em estudar, aprofundar, é uma área bastante promissora. Muito promissora. Pode ver o avanço que teve o próprio os bots, né? Os chatbots que usam o LLM, né? Que é o modelo de linguagem, né? Como o ChatGPT, o Bard, né? Tudo isso foi viabilizado. Veja que a base deles é o LLM. O primeiro L é de large. Large nos remete a Big Data. Né? Então, percebam que tudo isso, né, faz parte dessa evolução, faz parte dessa base que nós estamos presenciando no nosso dia a dia. Você ligou a Netflix, você está usufruindo dos resultados de cientistas de dados, de engenheiros de dados. Você está alimentando e está consumindo. Exatamente, é uma retroalimentação. Esse da Netflix, se alguém quiser experimentar, chega em casa, cria 2 perfis, começa a trabalhar esses perfis de forma diferente e depois começa a analisar o que eles estão trazendo de sugestão. Enquanto a gente preparava o talk, eu fui lá olhar o perfil do meu pai e o meu para ver se aparecia a capa diferente. É o mesmo filme, tá com a capinha uma diferente. Foto diferente. Se você indica série, filme para minha irmã, para minha mãe, aí a gente procura pela capa, né? Que é mais fácil pergunta de ver, um que tem o fulano, não acha, não tá lá. Então, legal, pessoal. Temos mais perguntas, algum comentário? Ô, Zé. Só tem o pessoal agradecendo. Então, me abriu a câmera. Câmera não, microfone. Pode falar, estamos ouvindo. Então, embora não tenha muito a ver com análise em detalhe, mas a parte de processamento computacional em modelo e a machine learning tem aquele caso bacana da RIP lá, Zé, que foi muito impactante quando vocês mostraram, que quebrou o paradigma, lembra? Sim, ali foi mais... A gente não comentou aqui, porque lá usou mais o campo da visão computacional, né? De imagens. E dentro dessa visão computacional, usamos machine learning. Né? E machine learning trabalha dados, e aquele lá era um dado estruturado, mas ele tinha que ter uma transformação, né? Porque eram imagens, né? Uhum. Então, nós usamos aquelas técnicas, mas naquele caso não era, por exemplo, um Big Data, não era um Analytics, né? Nós estávamos tentando prever coisas para frente, o volume não era grande e não era... era dados históricos, mas não era com um enfoque de gerar indicadores, né? Que seria o BI. Né? Era simplesmente identificar uma estrutura já montada e conseguir, em cima do modelo com a inteligência artificial, contar os itens, né? Exatamente. Então, era mais um campo da visão computacional e dentro da visão computacional nós usamos machine learning. Assim como dentro do campo de ciência de dados, né?
para fazer analytics, estão usando os machine learning. Né? Então, machine learning é uma ferramenta que pode ser usada dentro do campo de ciência de dados e outros campos. Isso é. Perguntas? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, agradecendo, parabenizando. Vamos encerrar? Muito legal. Pessoal, agradeço a presença de todos. Né? Muito obrigada aí. Obrigado Que a ficaram todos. até finalzinho. Tiveram a Não paciência aí deixe de de dar o like na não. ficar com a gente. Legal, obrigado. Curte e compartilha. Mas de verdade, o link do vídeo, da gravação no YouTube, vocês vão receber depois durante a semana, então fiquem atentos aí o material também. E aí sim, assistam, curtam, compartilhem. E dê o like. Deu like. E dê o Deu like, like. né? É muito Obrigada, legal gente. ficar com você, então, like. esse conhecimento, a gente aprendeu muito também nessa preparação, tá? Que sempre aprende. Sem dúvida. E a presença de vocês sempre é muito boa, a gente gosta muito, né, da participação de todos. Não viramos um cientista de dados, né? Não, mas a gente virou jogador de dados. Né? Exato, pelo menos. Jogar dado é certo. Jogar dado a gente aprendeu aí umas técnicas. Exato. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar. Cuidado. Parabéns a todos. Obrigada, Cuidado gente. para não Parabéns, gente.